pessoal, boa tarde. Sou a professora Stephanie Micaeli e vamos para a nossa quarta aula de Sistemas Lógicos Programáveis. Alguns dos conteúdos que iremos ver. Iremos aprender a arquitetar a solução de problemas de N estados utilizando máquina de estados finitos, mapa de transição de estados e abstração de estado. Vamos ver também como implementar o código em ladder de mapas de transição de estados. Depois, vamos definir o programa de blocos do problema, definir a quantidade de entradas e saídas do problema e utilizar um part design na produção do código. Para ficar melhor a aprendizagem, vamos trabalhar em cima de uma situação de aprendizagem, onde será descrito o funcionamento desse problema, descrito também as possíveis falhas e vamos fazer as requisições. Depois, vamos resolver o problema utilizando o diagrama de blocos do problema, utilizando também o mapa de transição de estados. Vamos também apresentar a padronização do código em ladder. Também vamos programar a abstração de entradas e a abstração de saídas. Vamos programar a lógica que soluciona o problema e vamos programar as condições iniciais do código. Também vamos programar as transições de estados da máquina. Vamos programar as atualizações de saída e também vamos fazer alguns exercícios para fixar o conteúdo. A situação problema que iremos trabalhar vai ser a seguinte. Então, vamos tratar como se a gente fosse contratado para automatizar o processo de enchimento do sistema de reservatório a seguir. Então, tem um CLP, né? Esse CLP vai receber os sinais digitais do sensor A e do sensor B do reservatório 1 e o motor vai pegar a água do reservatório 2 e mandar para o reservatório 1. Esse é o problema que iremos automatizar. Nessa imagem ilustra os componentes que teremos. Teremos o reservatório superior, que vai ser o R1, o reservatório inferior, que vai ser o R2, a bomba de sucção M, o sensor nível alto, A, e o sensor nível baixo, B. E o CLP que vai ficar responsável por fazer o controle lógico a partir da nossa programação, com essas entradas e essas saídas. Então, como vai se dar o funcionamento dessa planta? Então, quando o nível R1 ficar abaixo do sensor B, né, como está mostrado nessa ilustração, a bomba M deve ser ligada. Então, nessa situação, a bomba tem que estar ligada. Quando a água estiver abaixo do sensor B. A bomba M só desliga caso em que o nível atinja o sensor A, né? Então, o nível chega até aqui, atingindo o sensor A, ou ocorra algum erro dos sensores, né? Então, a gente vai desligar a bomba se chegar no nível correto, né? Que é o nível alto, para desligar a bomba para não correr o risco de esborrar, ou ocorra algum erro nos sensores. Quais são os erros que podem ocorrer? O primeiro erro que pode ocorrer é ter falha no sensor B, ou seja, ele não detectar quando o nível de água aumentar ou abaixar. Então, quando tiver essa falha, é um dos problemas que podemos ter nessa planta. Outra falha que pode ocorrer é se o sensor A tiver problema, não? Ou seja, ele não detectar quando a água chegar no nível alto ou também quando a água baixar de nível, né? Ele não está detectando nada. Então, esse é um outro possível erro que pode ocorrer nessa planta. Outro possível erro que pode ocorrer
é ocorrer a falha na bomba M, né? Essa bomba M, por algum motivo, não ser acionada e aí não vai elevar a água do reservatório R2 para o reservatório R1. Ou também pode acontecer que é a associação de falhas, né? Ocorrer a falha no sensor A e B, ou ocorrer a falha no sensor B e na bomba, ocorrer falha no sensor A e na bomba, ou ocorrer falha em todos os sensores, nos dois, né? O A e o B, e também ocorrer falha na bomba. Então, esses são os possíveis erros que podem ocorrer nessa planta. Então, sempre quando vocês forem fazer um projeto de CLP, vocês têm que avaliar isso. Quem são as entradas, quem são as saídas, quais são as possíveis falhas e qual vai ser o funcionamento dessa minha planta. Então, continuando nossa situação problema, foi requisitado que determinasse a quantidade de entradas e saídas, o tipo dessas entradas, se é analógico ou digital, também determinasse o mapa de transição de estados de uma máquina de estado definido, né? Então, vai ter o controle diretamente do estado de saída, a planta utilizando as abstrações e também detectar as falhas da planta. Então, a gente vai entender um pouco mais também sobre máquina de estados finitos, né? Que é uma ferramenta utilizada para fazer lógica, né? Para solucionar problemas de lógica. E a gente vai ver como essa ferramenta de máquinas de estados se aplica na programação de CLP. Então, voltando ao problema que a gente encontra, temos que fazer primeiramente um diagrama de blocos do hardware, fazendo a descrição do funcionamento dessa planta. Então, para isso, sabemos que essa planta tem duas entradas, que são os sensores A e B, são entradas discretas, né, digitais, que são representadas pelos esses sensores. E também há uma só saída, que é o motor, que também vai ser discreto, ou seja, só vai ser liga ou desliga, né? O 0 ou 1 também é digital, representada pela bomba M. Então, esses daqui são as entradas e as saídas que serão utilizadas nessa situação problema. Então, como eu tinha dito anteriormente, a bomba M será controlada, né? Que é a única saída que temos nessa planta, e ela possui dois estados, que é o estado ligado, e off, que é o estado desligado do motor. Então, a gente precisa definir esses estados, né? Qual a situação que vai ficar desligada e qual a situação que ela vai voltar, ir para a transição e se tornar ligada. Então, a gente começa a criar o mapa de transição de estados, né? A gente tem dois estados, que é o estado off, que é desligado, e o estado on, que será o estado ligado, né? E a gente tem que adotar um deles para ser o estado inicial. Então, geralmente, se adota o estado desligado para ser o início da máquina do estado, né? Da sequência da minha lógica do CLP. Então, o estado desligado vai ser assim que eu ligar, ele vai para a situação desligada, ele vai considerar isso. Ele vai avaliar para ver se realmente tem as condições para o motor ser desligado. Então, quando a gente adota o estado off como inicial, a gente está adotando, né, que a bomba inicialmente esteja desligada. Então, por isso que a gente adotou que o off será a condição inicial dessa programação. Então, eu sinalizei aqui, né, mudando a cor do estado off, que será a condição inicial, e sabemos que o reservatório vazio, a bomba deve
ligar, né? Então, esse é o estado, um dos estados dela aí do off para o on. É quando a caixa está vazia, então o motor tem que sair do estado desligado para ir para o estado ligado para começar a encher a caixa. Então, como é que a gente detecta que o reservatório está vazio? Essa situação vai ser sinalizada quando os sensores, tanto A quanto o sensor B, ele não tiver sinal, né? Quer dizer que não tem nem líquido aqui no B, né, na frente do B, nem líquido aqui na frente do A, ou seja, ele está vazio, né? O nível da água está menor do que o nível inferior, que é da posição do sensor B. Então, assim, a gente detecta quando nem o sensor A, nem o sensor B tem sinal, então quer dizer que esse reservatório R1 está vazio. Então, para simbolizar isso, né, que é a condição que expressa que o nível do tanque R1 está vazio, simboliza que nem o sensor A deve estar acionado, nem o B, né? Ou seja, nem A, não A e não B, né? Que representa o A barrado e o B barrado. Então, isso representa que não tem nenhum nível no tanque, ou seja, ele está vazio. Então, essa que a gente analisou já se torna uma condição de transição, né? Então, do sensor e do desliga para o liga, quer dizer que nem o A e nem o B esteja acionado, então quer dizer que ele vai do desliga e vai para o liga, né? Então, essa aqui simboliza uma condição de transição de estado. Ele vai do desliga para o nível liga, que agora é representada, como eu tinha dito anteriormente, A barrado, lembrando que esse ponto significa I, né? Lembrando da aula anteriores, que quando eu tenho um e outro, eu vou estar em série, né? Estou representando pelo I. O I, que é representado pela essa variável aqui de ponto. Se eu tenho um ou outro, a variável O, ela vai ser representada pelo X e ela vai ser pela associação das chaves em paralelo, né? Então, nesse caso aqui, que é A barrado e B barrado, ou seja, é a chave barrada do A, né? E o não B, que é a chave barrada do B, que é a normal fechado do B, certo? Para poder mudar de condição, né? A próxima condição é quando ele já está no 1. Então, quando ele está no 1 e o nível R1 atingiu o sensor A, ou seja, ele começou a encher, né, o motor ligou, começou a encher. Quando chegar aqui no nível A, que é o nível alto, o que tem que fazer? Tem que desligar o motor. Então, essa situação aqui, quando eu chego no meu A, no meu nível A, quer dizer que ele está cheio, ou seja, eu tenho que desligar o motor. Então, quando o nível A receber o sinal, então quer dizer que meu nível está cheio. E logo eu tenho que desligar o meu motor. Então, como a gente viu, né, que o sensor A foi acionado, recebeu o sinal que o nível de água subiu, ele vai da transição do on para o off. Então, a gente utilizou o sinal do A, né, para representar esse evento de transição. Mas muita gente poderia se perguntar por que também não usou o B? O A e o B está, porque no nível cheio, tanto o A quanto o B, ele vai receber o sinal, né? Mas
Eu posso representar só pelo A, porque se o A estiver recebendo sinal, o B com certeza tem que estar, né? Que ele está no nível baixo e o A está no nível alto. Então, para ficar mais simples, eu posso representar apenas pelo A, porque ele já é situação, ele já é suficiente para eu detectar que o nível está alto. Então, aqui, essa é a representação completa do meu mapa de transição de estados para esse controle de nível que estamos trabalhando agora. O próximo passo é desenvolver o código em ladder. Para isso, iremos padronizar a codificação do programa. Para isso, utilizamos algumas seções do código, que vão ser as abstrações de entradas, as abstrações de saída, a lógica e a atualização das saídas. Essa ordem aqui é a minha padronização do meu código do programa em ladder. Então, geralmente, os programadores, eles estabelecem uma sequência, né, uma padronização, para que fique mais fácil tanto ele identificar os erros, como outras pessoas pegar o código dele e conseguir detectar os erros. Então, isso é feito também por pessoas que desenvolvem páginas da web. Vários programadores sempre utilizam essas padronizações para se tornar mais fácil identificar o erro de seus programas. E o que é essa abstração de entradas? Então, para realizar a abstração de entradas, vamos espelhar o conteúdo das entradas para a memória auxiliar, que representarão essa entrada no resto do programa. Então, por exemplo, em ladder, as entradas são representadas por I. Então, entrada 1, I01, I02, entrada 1, 2, 3, até a enésima entrada, né? Quantas entradas o CLP permitir. Já as memórias auxiliares também são representadas pela letra M e é numerada de M01, M02 até MN, né? Até a enésima memória. Então, você vai associar essa entrada, né, 01, a uma memória específica. Então, de 01 indo para a memória M01. Por que se faz isso? Porque quando você utiliza uma entrada, você pode utilizar ela por várias partes do programa. Então, quando você manda o técnico, às vezes a pessoa que executou a instalação, né, a parte elétrica, fez as conexões com o CLP, não foi a mesma pessoa que fez a programação. Ou seja, por exemplo, a gente viu aqui que tem o sensor A. Vamos supor que eu fiz toda a minha programação, supondo que o meu sensor A ele ia conectar na minha entrada I01. Mas, como foi outra pessoa que fez a parte elétrica, né, que fez as instalações elétricas, ele colocou meu sensor A na posição I03, por exemplo. Então, se eu não fizesse essa abstração de entrada, eu teria que mudar todo lugar que eu botei I01, eu teria que mudar para I03. E quando eu faço essa abstração de entradas, não vai ser necessário isso. Ao invés de eu colocar aqui no meu código I01, eu excluo ele, né, apago e coloco I03. Porque todo o resto, quando eu pensei no I01, que era o que eu pensei inicialmente, eu já teria colocado a memória. Então, quando eu coloco aqui que a entrada não vai estar mais na I01, como eu me planejei, mas está na I03, eu fiz essa alteração, todas as outras já estão associadas à memória. Então, não vou precisar alterar todo o meu código de 01 para 03. Eu só vou precisar aqui na abstração da entrada, né? Que eu associei a minha entrada à memória, porque todo o resto já vai estar associado à memória. E como eu fiz a alteração, ele já vai perceber
a alteração em todo o restante do código. Então, isso é muito útil e poupa muito trabalho na parte de programação, né? E nessa colaboração entre a pessoa que faz o programa e na pessoa que executa. Então, se torna bem mais simples até para você se detectar seus erros e fazer as alterações rapidamente no seu programa. Então, temos que abstrair essas entradas, utilizando as memórias. E como fazemos isso? Como eu tinha dito, temos duas entradas, que são os sensores A e os sensores B. Esses sensores estão conectados às entradas do CLP, representado por I, 01, 02, enfim, qualquer numeração de I que representa a entrada do CLP. Então, como nesse caso só temos dois sensores, vamos convencionar para o primeiro sensor, que é o sensor A, ser I01, e o sensor B, que é o segundo sensor, ser o I02. E para isso, a cada entrada aí, vamos associar uma memória auxiliar M. Então, vamos definir o M01 ao sensor A, que é o I01, e o sensor B, né, que é o sensor 2, a M02. Então, aqui é como é apresentado em ladder. Então, eu associei o meu sensor A, que é o I01, para M01, né, que é o meu sensor A, e o sensor B, que seria na I02, na minha memória M02, que é a memória associada ao sensor B. Então, temos que também fazer a abstração de saídas. Pelo mesmo motivo que fizemos a abstração de entradas, é o mesmo motivo que vamos fazer também a abstração da saída. Por quê? Porque na saída, a pessoa que faz a parte elétrica pode conectar em uma saída. Por exemplo, eu tinha pensado, quem fez o programa pensou na Q01, mas aí quem fez a conexão fez na Q02. Então, se eu não fizesse essa abstração da saída, eu ia ter que mudar todo o meu código. Mas como eu já associei a minha saída a uma memória, eu só preciso alterar uma vez, e como eu utilizei só a memória para o restante do meu código, essa memória já vai estar associada ao lugar certo, ao endereço certo da saída. Então, vamos também utilizar memórias auxiliares, que farão o papel da saída, e terá o conteúdo dessas memórias auxiliares vai ser espalhadas por causa da própria saída, né? Então, tanto a entrada, como a abstração da entrada, como a abstração da saída, vai ser exatamente a cópia do que está na entrada para a memória e do que está na saída para a outra memória, né? Cada memória específica de uma entrada e específica de uma saída. Então, também vamos abstrair as saídas utilizando as memórias auxiliares. Então, temos uma única saída, que no caso é a bomba M, e convencionamos a conexão da bomba da saída ao Q01 do CLP. E, por sua vez, vamos associar esse Q01 à memória M03, que vai ser o espelho, né? Vai ser exatamente o que vai sair, ou seja, liga ou desliga, vai ser o resultado que está armazenado nessa memória M03. Porque a gente não pode utilizar a M01, por exemplo, porque a gente já ocupou a memória M01 com a entrada I01, que é a entrada do sensor A, e nem o M02, que a gente ocupou com o sensor B, que é a segunda entrada. Então, sobrou essa memória aqui, que é a memória M03, que vai ocupar os dados da saída.
Então, toda vez quando a gente for referir a bomba na seção do código, né, na lógica do nosso programa, temos que manipular a memória M03 no lugar, né? Então, aqui em ladder, o M03 está representando a saída da bomba. Lembrando que toda alteração que ocorrer em M03 vai ocasionar uma alteração imediata no Q01, né? Que é a saída correspondente da bomba. Então, agora na parte lógica, né? Vamos utilizar o código para fazer a máquina de estados finitos desse código que iremos desenvolver. Ele será usado um flip-flop para cada estado do mapa e cada flip-flop será representado por uma memória auxiliar. Esse flip-flop nada mais é do que o set e o reset, que iremos utilizar na memória. Então, quando a memória estiver ativa, significa que o referido estado está ativo. E quando não está mais em ativo, ele vai estar resetado. Né? Então, setado ele vai estar ativo e resetado ele não vai mais estar ativo. Então, a transição do mapa depende de alguns fatores. Quais são os fatores? O estado ativo, ou seja, quem é o estado ativo aqui? Primeiro, ele desligado. E quais são a expressão que realiza o gatilho? Nem o sensor A, nem o sensor B estiverem recebendo o sinal. Então, esses são gatilhos para ele do off para o on. Já qual o gatilho de retorno, né? Vai ser, ele tá ligado, o motor tá ligado e o sensor A recebeu o sinal, ou seja, ele alcançou o nível máximo. Então, essas duas condições em conjunto vão ser o suficientes para ele ir para o estado off novamente. Então, cada seta nesse mapa de estados representa uma transição. E essa transição deve ser programada. Ou seja, eu tenho que fazer a programação que representa essa transição para ele ir de um estado para outro estado, né? Do off para o on. E toda transição, ela reseta a memória do estado ativo, ou seja, ela tem que desligar o off quando ela está indo para cá, né? Então, ela tem que resetar o off e setar o on, porque ela está indo do off para o on. Já o contrário, ela tem que resetar o on e setar o off, porque ela está indo do on para o off. E assim faz o processo de mapa de estado. Aqui eu já fiz a substituição pelas memórias, né? Então, o sensor A barrado, ele está sendo representado pelo M01. E o B barrado, ele está sendo representado pela memória M02. A memória ligada, né, o motor ligado, é representado pelo M10 e o motor desligado é representado pela memória M11. Ou seja, quando ele vai do off para o on, ele tem que setar o M1. O M11 que representa o on, né, ligar o motor. E tem que resetar o off, que é desligar o motor. Então, ele não pode setar duas condições opostas, ou seja, ligar e desligar o motor ao mesmo tempo. Então, seu código está errado. Sempre eu tenho que setar a condição que ele vai e resetar a condição anterior, né, que é de onde ele veio. A setinha aqui representando a transição. Então, a expressão é dada pelo seguinte. Tem que estar o M0 ativo, o M10 ativo, que ela estava desligada, né, o motor, e
nem o sensor A, nem o sensor B teve o sinal. Isso aqui é igual a essa associação aqui, que é das memórias, né? Onde o M10 é a situação da máquina desligada, o A é o do sensor, né? Que é representado pelo M01, e o B é o M02. Então, se essa condição aqui for verdadeira, né? Então, vamos resetar um M10, né? E vamos ligar, setar o M11, que ele está indo desse estado para esse estado, né? Então, se estamos em M10, que é o off, e acontece o A barrado, que é o M01, e o B barrado, que é o M02 barrado, que é a memória, as duas memórias, então vamos transitar do off, que é o M10, para o on. Ou seja, temos que resetar esse e setar esse, que é a nova condição que ele está indo na máquina de estado. Então, como vocês observaram, no mesmo instante que o M10 reseta, o M11 vai ser setado, ou seja, tem que ser ao mesmo instante. Reseta uma condição que é a condição anterior e seta a nova condição. É importante vocês lembrarem que, além do gatilho, que é a condição que vai fazer a transição, precisamos também do termo M10, que é, no caso, o termo anterior, né? Qual estado que ele foi a partir da condição, ou seja, ele estava no off, então essa é a condição de partida. Teve a transição, que é não ter o A nem o B receber sinal para ir para outra condição. Então, eu sempre preciso também desse termo, né, da condição inicial de onde ele partiu. Então, já para desligar o motor, né, que ele vai do on para o off, tem que fazer as mesmas correlações, em que o M10 é o off, o M11 é o motor ligado e o A é o M1, que é a memória 1, ou seja, se houver a memória 1 e a M11 também recebeu o sinal, ou seja, ele está na situação ligada do motor e o sensor A recebeu o sinal, ou seja, a água atingiu o nível máximo, então agora ele vai para essa condição. Ou seja, vamos desligar o M11 e vamos ligar o M10, ou seja, resetar um M11 e setar um M10, né? Então, como eu tinha dito anteriormente, se ele vai daqui para cá, eu reseto esse e seto esse, que é o novo estado. Então, sempre tem que fazer ao mesmo tempo esses dois comandos. Então, qual é a condição dele vir do on para o off? Ele está no M11 e o sensor A recebeu o sinal, né, que encheu o nível, que é representado pelo M01. Então, se for verdadeira, vamos resetar esse anterior e vamos setar a nova condição, que vamos ir do on para o off. Lembrando sempre que precisamos, além da transição, né, do que provocou a transição, precisamos também do termo M11, que é o termo do estado que ele estava, né, anteriormente. Além das memórias auxiliares, né, que nos ajudam a fazer a nossa programação, existem memórias que já estão reservadas, que eu não posso utilizar como auxiliar, que possuem funções especiais. Nesse caso, que é o software que eu indiquei para vocês, que é o Clique 02, foi um dos que eu indiquei para vocês. Essa que eu anexei também o manual lá na plataforma AVA.
essas memórias aqui possuem funções especiais, né? Então, eu não posso utilizar elas como memórias auxiliares. Então, entre essas, vamos ressaltar essas duas funções. Essa M31, que tem função de pulso inicial, ou seja, ele vai ficar ligado apenas durante o primeiro ciclo de scan, ou seja, assim que o CLP é ligado, ele vai ter o pulso, que é o estado inicial. E tem também outra função aqui interessante, que é o M32, que é o oscilador de 1 segundo. Ele vai ficar sempre meio segundo ligado, meio segundo desligado. Ou seja, em meio segundo ele vai receber 1, essa memória, e em meio segundo ela vai receber 0, né? Vai ficar oscilando de meio segundo. Então, não podemos utilizar elas como memória auxiliar, né, em nossos códigos, porque elas são memórias que têm funções específicas. Então, vamos reservar elas só para o uso das funções referidas por elas. A principal memória que vamos utilizar é essa memória aqui, M31, que vai ser o pulso inicial, né, que vai ser a condição, que vai estabelecer a condição inicial do meu programa. Então, como eu disse, ela vai ser muito importante para definir o estado inicial da máquina de estados finitos. Então, ela vai ser crucial para fazer essa definição do estado inicial. Então, vamos utilizar essa memória para setar o que representa no nosso programa o estado inicial. Então, vamos utilizar a memória M31 para setar o M10, que é o estado off, né? Que a gente não definiu que inicialmente o meu motor tem que estar desligado, então a gente vai setar essa condição, né? A condição inicial, que é o motor desligado. Então, lá, Del, vamos colocar o M31 para setar o meu M10, que é meu estado off, que é o meu estado desligado do meu motor. Lembrando que essa memória especial, o M31, ela só vai dar um pulso. E esse pulso já será o suficiente para setar a memória, que ele só vai ocorrer assim que o CLP é ligado pela primeira vez. Depois ele não vai dar mais esse pulso. Então, depois que estabelecer a situação inicial, que é assim que eu ligar meu CLP, ele já não vai mais dar pulso, mas eu já estabeleci a minha condição inicial, que é o motor desligado, aqui simbolizado pela essa bolinha amarela. Então, aqui, como podemos observar, essa é a nossa condição inicial, que vai ser setada pela nossa memória M31. Então, em seguida, vamos começar. A gente já botou a situação inicial, né? O início. E agora vamos fazer as próximas etapas. Então, a próxima etapa é fazer a transição do off para o on. Então, para isso, a gente vai utilizar da onde ele veio, né? Que é da memória M10, que é da situação off, do motor off, e a condição de transição, que a condição de transição é essa: não ter o sensor, nem o sensor A, nem o sensor B, receber o sinal, que é representado pelas memórias M01 e M02. Lembrando que a gente faz a inicialização, né, das variáveis logo no começo, associando as entradas e as saídas às suas respectivas memórias, e depois em todo o código a gente só utiliza as memórias. A gente já não utiliza mais I01 ou Q01, a gente vai utilizar só as memórias por causa daquela situação que eu falei para vocês anteriormente. Então, como tá aqui, ó, e o M0 e o M10, e
o não M01 e o não M02. Então, como é tudo I, então é tudo em série. Tá aqui, eu coloco o M10, não M01 e não o M02. Então, nessa situação, eu devo resetar esse e setar esse, né? Que ele foi desse para esse. Então, ele resetou o M10, que é representado para baixo, que é o reset. E ele setou o M11, que é o 7. Agora, iremos programar essa transição destacada, que o motor vai do liga para o desliga. Então, como ele vai do M11 para o M10, ele vai resetar esse e setar esse. Sempre assim. Onde ele vai ser setado. E de onde ele veio, será resetado. E a condição, né? Tem que sempre colocar a condição de onde ele veio, que é o M11, e a condição de transição, que é o M01, ou seja, o sensor A, C, recebeu o sinal, né? Que o nível ficou cheio. Então, assim eu reseto esse, o M11, e seto esse M10. O próximo passo é a atualização das saídas. Então, nessa seção de código, iremos programar a lógica combinacional responsável pelo controle da saída, né? Para fazer a combinação da máquina de estados. Então, será utilizado uma combinação lógica de chaves de memórias que representam o estado de acionamento na saída. Então, vamos ver como isso se aplica em nosso problema. Nesse caso aqui, a saída do nosso sistema é condicionada ao estado ON, né, que é o último passo, ou seja, é o último estado que ele vai assumir antes de finalizar o ciclo. Sendo assim, esse estado, né, que é o liga, é o M11, é o que ele vai mandar o controle da saída, né, para atualizar as saídas. Então, esse M11, que representa a finalização desse estado, né, e ele vai concluir o ciclo, é que vai mandar o pulso para a saída para fazer as suas atualizações. Sendo assim, o M11 vai ativar o M03, que o M03 é a saída Q01, que vai ser o estado de liga, certo? E aí, esse M01 é que vai mandar o pulso para ativar a saída e atualizar a saída. Como vocês podem ver aqui, né, no diagrama ladder, eu coloquei o contato de M11 para setar, né, ligar, nesse caso não é setar, é só ligar. Enquanto o M1 estiver ligado, ou seja, ele está no estado de ON, que é representado pela memória M11, ele também vai ligar o M03, que é o que está associado à saída, né? Que é 01, que é o da bomba. Então, por fim, essa é a lógica lá, né, desse problema até aqui, né? Então, primeiro, vamos ter as entradas, né? A atribuição das entradas às memórias, ou seja, eu atribuí as entradas I01 e 02 às memórias M1 e M2, respectivamente. Eu tenho que fazer o mesmo com a saída. Então, eu vou associar o M03, que representa o estado da bomba ligada, para o Q01, né? Então, aqui é a minha lógica. Então, o primeiro passo
foi eu setar através da minha memória especial, né, que é o M31, que ele vai receber o pulso assim que o CLP for ligado pela primeira vez. Então, assim que ele ligar pela primeira vez, eu vou setar o meu M10, que o meu M10 representa meu estado off, que é o que eu defini como inicialização, que eu quero que no início meu motor esteja desligado. Então, depois a condição de transição, né? Ele vai do off, e se o sensor A e o sensor B tiver sem receber sinal, ou seja, não receber A, não receber B, ou seja, quer dizer que meu nível do tanque está baixo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que resetar o motor desligado e setar o motor ligado para que ele ligue, né? Então, eu uso esse M11 e se ele enche, eu vou usar esse M11 com o meu sensor A, ou seja, ele atingiu o nível alto, então eu desligo o meu motor, né, para que ele não esborre. Então, eu vou resetar o meu motor on, né, para ele sair do estado on e ir para o estado off, ou seja, desligado. Aí eu seto. E por fim, eu tenho que setar e atualizar minha saída. Ou seja, quando ele teve aqui, ó, o pulso setado, ou seja, ele mandou ligar o motor, essa memória aqui vai mandar o pulso para M1, né? Vai fechar aqui momentaneamente, energizando o meu M03, que o meu M03 está associado à minha saída Q01, que é a minha saída da bomba. E esse aqui é o código que explica toda essa parte até onde a gente fez utilizando máquina de estado para resolver problema de CLP. Então, vocês viram que é bem útil essa ferramenta e ajuda bastante a solucionar os problemas que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês de CLP, certo, pessoal? Então, agora vamos entender a implementação de estados abstratos, que são estados em que não vai ter uma resposta exata a partir de sensores, né? Como a gente teve a resposta exata de nível alto e nível baixo, mas vão ser estados intermediários em que a gente vai poder obter a partir da sequência lógica. Então, aqui, ó, coloquei alguns estados que eles não necessariamente têm a resposta exata. Tem uns que eu vou obter a partir da lógica. Por exemplo, o tanque cheio, eu vou obter através exato, né? Pelo sensor A, que ele vai representar o tanque cheio. Mas o tanque meio cheio com a bomba off, aqui eu já vou ter que ver a sequência lógica. Esse é 2, que é o tanque vazio, e a bomba 1, aqui eu também consigo obter por uma exatamente, né? Que é se o sensor B não tiver vendo o líquido e a bomba estiver desligada, então eu posso indicar esse nível aqui do E2. E o E1L, que é o tanque meio cheio e a bomba ligada. Então, inicialmente, como a gente viu, a bomba está desligada. Então, para que a bomba esteja desligada, ele vai estar inicialmente cheio, né? Então, ele cheio, o nível cheio, minha bomba está desligada, porque se ela ligasse, iria esbarrar aqui o nível. Então, com o tempo vai usando, né? As pessoas vão usando e vai diminuindo o nível. Então, esse estado aqui é o E0, que é o tanque cheio. Quando chega, as pessoas vão usando a água e vai diminuindo o nível, chega nesse aqui, que é o tanque meio cheio, né? E a bomba off, que é desligada. Então, a bomba ainda continua desligada, mas o tanque já está meio cheio. É um D.
Ou seja, tá indo nesse sentido aqui. Depois aqui, ó, o tanque, o nível baixa totalmente. Então, aqui, nesse nível aqui é 2. Então, o tanque está vazio e aí a bomba liga, né? Que é a condição, essa condição aqui de transição ocorreu. Ou seja, nem o sensor A nem o sensor B está recebendo e a minha bomba liga. Então, depois a bomba começa a ligar, então começa a subir o nível. Então, o nível, a água vai subindo, né? Que a bomba está ligada, mandando água. E ele vai chegar aqui nessa condição, novamente, que é o tanque meio cheio, mas com a bomba on. Ou seja, com a bomba ligada. Então, é um L. E depois repete o ciclo, que é o tanque totalmente cheio. Então, vamos analisar o que representa essas transições, né, nesses casos que a gente está avaliando. Então, o meu é 0, é o meu tanque cheio. Então, se o meu sensor, vamos lá, avaliar novamente. Meu sensor, aqui, ó, não está mais detectando o nível. Ou seja, ele está descendo aqui, chegando próximo ao meio do tanque. Ou seja, nem o sensor A não está detectando, mas o meu sensor B está detectando, né? Que meu nível está aqui. Ou seja, essa é a situação de transição do meu tanque cheio para o meu tanque meio cheio. Então, eu fiz esse passo. Depois, o meu tanque está meio cheio, né? E minha bomba está desligada. Então, ele continua descendo. Então, vai chegar nesse nível aqui, em que nem o sensor A, nem o sensor B vai ver água, né? Porque o nível baixou, então ele já não tá mais aqui. E aí, ele vai para essa situação aqui, que é o tanque vazio e a bomba on, que começa a ligar a bomba. Certo? Aí chegou nessa ocasião aqui. Quando a bomba ligou, né? E começa a subir água, então ele vai chegar nesse nível aqui, que é o nível meio cheio com a bomba on. Ou seja, o A não vai estar recebendo sinal, ainda não chegou no nível alto, mas o B sim, né? Então, essa é a situação aqui que representa o tanque meio cheio com a bomba ligada. E daqui para cá, né, que é o tanque meio cheio com a bomba ligada. E para ir para o tanque totalmente cheio é quando o nível chega aqui e o sensor A recebe o sinal, né? Então, aqui o sensor A recebeu o sinal, o tanque agora ficou totalmente cheio. Ele pode ir do tanque totalmente cheio para o tanque vazio e ligar a bomba diretamente? Pode sim. Se o meu sensor não receber sinal, né? Nem de A, nem de B. Ou seja, ele não está recebendo nenhum dos sinais, então ele vai diretamente ligar minha bomba. Ou seja, ele pula outras etapas. Porque se eu ligar ele já estiver baixando, né? Ele já baixou e já ficou nesse nível. Então, ele vai pular essa etapa intermediária, porque eu já liguei ele em uma situação em que já estava no meio do caminho do processo, certo? Então, ele já, quando tem o sensor nem A nem B está recebendo o sinal, ou seja, o nível está baixo. Então, ele está vazio e liga a bomba. Aqui, ó, quando o tanque está vazio, para ir para o tanque cheio, pode também acontecer se ele já, assim que eu ligo ele já está aqui totalmente cheio, né? Então, essa é a condição que vai
do tanque vazio para o tanque cheio diretamente. Ou seja, eu desliguei ele estava nessa posição, mas quando eu liguei ele já estava nessa outra, né? O nível já tinha enchido totalmente. E esse outra situação, né? Aquele do meio cheio, com a bomba desligada para ligar a bomba. Ou seja, o sensor A também está acionado, então tem que desligar a bomba. Que o E0 é desligar a bomba, que é o tanque está cheio. Certo, pessoal? Agora que a gente já fez essa análise, né, do diagrama dos estádios, a gente vai passar isso para a linguagem ladder. Então, da mesma forma, né, tem o padrão que a gente vai atribuir as entradas às memórias e atribuir as saídas às memórias. Depois a gente começa a lógica. A lógica é que o M31, que é aquela memória especial, que vai receber o pulso assim que ele ligar o CLP, ele vai setar a condição M04, que representa o E0, né? Que é essa condição aqui de tanque cheio. Então, essa linha aqui eu repeti, né? Que a gente já viu anteriormente. Então, depois que o tanque está cheio, ele vai sair. A gente vai analisar aqui a situação. Então, essa é a primeira aqui. Quando tiver essa transição, o tanque ele está no E0, mas vai para a posição E1D, que é o tanque meio fechado com a bomba off. Então, o que tem que acontecer? A transição o sensor A não está acionado e o B está acionado, ou seja, não há B e da onde ele veio, né? Que é a memória M04, que é do E0. Então, ele vai ter que resetar da onde ele veio, que é o E0, o M04, e setar para onde ele vai, que é o E1D, que é representada pela memória M5, que eu coloquei. Então, qual é o próximo estado? Ele ir de E0 para o E2 aqui, diretamente, por esse caminho. Então, o que tem que acontecer? Nem A, nem B. Então, aqui, nem A, nem B. Então, ele vai do E0. Então, ele vai resetar esse e setar esse. Ou seja, ele resetou o E0 e setou o E2, que é onde ele foi. Depois, a gente vai representar esse caminho, que ele vai do E1D para o E0. Ou seja, se ele recebeu o A, ele vai do E1 para o E0, que é esse caminho aqui. Então, aqui representa onde ele estava, né, que é o E1D, que é pela memória M05. Ele vai receber o sinal, né, quando ele recebeu o sinal do sensor A, ele vai desligar o E1D, que é a memória 05, e setar o E0, que ele foi para o E0, certo? O próximo, a gente já fez esse caminho e esse caminho aqui. O próximo caminho é ele ir do E1D para o E2, que é esse caminho aqui. Ou seja, a condição de transição não ocorreu A e não ocorreu B, né? E o M05, que é a memória,
que representa onde ele estava, que é o E1D, que é o tanque meio cheio e a bomba desligada. Ou seja, ele vai desligar de onde ele veio, que é o tanque cheio e a bomba meio ligada, que é o M05, e vai ligar o M06, que representa o tanque vazio e a bomba ligada. O próximo caminho que a gente vai ser do E2 para o E0, ou seja, esse caminho aqui. A condição de transição é o A, está aqui representado o A, e de onde ele veio? Ele veio do E2, que é representado pelo M6. Então, ele vai resetar de onde ele veio, que foi do M6, e vai setar para onde ele vai, que é o M04. Então, a gente já fez todo esse caminho aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui a gente fez. Então, agora, a gente tem o E2 e do E2 indo para o tanque meio cheio e bomba 1, que é o E1L. Ou seja, tem que estar o A não recebeu o sinal, né? O sensor A não recebe sinal e só o B recebe. E ele tem que estar anteriormente nessa condição aqui, que é o tanque vazio e a bomba 1, que é representado pelo M06. Então, aqui, onde ele estava, a condição de transição. Então, ele reseta onde ele estava, que era o M06, e vai setar a nova condição, que é o M07, que é o tanque meio cheio e a bomba 1. Depois, o próximo caminho, ele vai do E1L para o E2. Ou seja, onde ele estava no E1L, que é representado pela memória 07. Qual é a condição de transição? Nem o sensor A, nem o sensor B recebeu o sinal. E ele vai resetar onde ele estava e setar a nova condição, que é o E2, que é o tanque vazio e a bomba 1. Então, já fizemos esse caminho, esse caminho, esse também, já fizemos esse e esse. Então, só para finalizar, falta esse caminho aqui, que é do E1L para o E0. Então, aqui, ó, ele tá saindo do E1L, qual é a condição de transição? Receber o sinal de A, né, que é o nível cheio. Então, aqui, recebeu o sinal de A, então ele vai resetar onde ele estava, que era o tanque meio cheio e bomba 1, e vai setar a nova condição, que é o tanque cheio. E, por fim, tem que ter a atualização da saída. Então, a atualização da saída, ó, vai ser aqui quando o tanque estiver vazio e a bomba 1, que é o último estado, ele vai ser representado tanto pelo EL, né, que é a memória, M06, quanto esse aqui, que é a situação intermediária da volta. Então, essas duas condições aqui vai fazer com que ele sete a saída, que é ligando a bomba, né? Então, essas duas condições, tanto o tanque vazio, né, que é o E2, e para ligar a bomba, que é representado pela memória M06, quanto o tanque meio cheio e a bomba também tem que estar ligada. Então, esses dois aqui, em que a bomba tem que estar ligada, que são esses dois estados, ele tem que estar associado em paralelo, porque pode ser ou um ou outro, fazendo com que ligue a bomba, né? Essa memória está associada à saída da bomba.
Então, para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e eu dou como sugestão para vocês pegar esses exercícios que eu fiz, tenta fazer eles no simulador, simula, né, para tentar entender melhor, treina, né, pega o exemplo que eu fiz, tenta fazer sem olhar a máquina de estados e depois olhar o vídeo para tentar conferir. Então, essas sugestões que eu dou para vocês treinarem e até a próxima aula.